o Flamengo, né? O Flamengo vai à Venezuela jogar contra o Deportivo Táchira. Esse jogo começa às 9h30 da noite. Vamos colocar aqui a provável escalação do Felipe Luiz para esse jogo da quinta-feira, na estreia do Flamengo na Libertadores. Olha, o time deve ter essa formação, com Rossi no gol, Varela na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira na zaga e a dúvida na esquerda, entre o Alexandro e o Ayrton Lucas. Meio campo com o Pulgar, também há uma dúvida entre De La Cruz e Alan, com o Luiz Araújo, Michel ou Cebolinha, né? Cebolinha recuperado de lesão, ganhando um pouco mais de minutos. E na frente, Bruno Henrique e Juninho. Dá para imaginar o Flamengo fazendo uma boa estreia, conseguindo 3 pontos. O Flamengo, pelo menos na minha opinião, deu sorte no sorteio, né? Caiu num grupo bastante grupo acessível. Bastante acessível. Não imagino o Flamengo fazendo menos de 13, 15 pontos. O Flamengo tem experiências recentes em grupos que nem eram tão desafiadores e que o Flamengo foi tropeçando, pega um segundo lugar e aí pega um mata-mata com decisão fora Mas também teve as características dos treinadores desses momentos, às vezes, que não bateram. O time não chegou bem nas últimas Libertadores, assim, né? Agora, por um lado, ele chega com um pouco mais de confiança, inclusive no trabalho, muito respaldo ao ótimo trabalho do Felipe, mas com muitos problemas. O elenco do Flamengo está com uma questão, assim, nítida de que a quantidade de lesões tem sido alta. Não estou dizendo que no Brasil não tem tido muita lesão, porque o calendário é o que mas não é comum, né? Isso não pode normalizar realmente, né, Mansur? A quantidade de ausências para esse jogo é grande, né? Até porque daí você perde... Porque teve seleção também, né? Também. Não, mas o problema é que você destreina muito o jogador, daí você vai deixando, não está homogêneo quase nunca. Aí volta algum outro machuca. Questão física entre eles. Nesse momento ele gera esse tipo de problema. Agora, esse grupo, né, tem o Táchira, o Central Córdoba, LDU e Flamengo. Acho que o Flamengo vai enfrentar poucas dificuldades. O jogo mais difícil, imagino que seja contra a LDU fora, né? Que sempre é um adversário complicado. E lá tem a altitude de Quito, né? Os 2.800 metros lá você sente. Exatamente. Mas imagino que o Flamengo vá para trazer 3 pontos já nessa estreia contra o time venezuelano, que acaba não conseguindo competir muito, né? Na Libertadores, quase sempre o Táchira é só um participante, né? Um time que não consegue ultrapassar a fase de grupos. Vamos aguardar. A gente tem informações do Deportivo Táchira com o Rafael Sibila, que traz tudo sobre o clube da Venezuela também? Ele sabe de tudo da América do Sul. Olha! Vocês vão ver. Chega aí, Sibila. Fala, Diniz, tudo bem? Bom, o Flamengo estreia na Venezuela contra o Deportivo Táchira, na cidade de San Cristóbal. Essa é a região da Venezuela mais futeboleira do país. A província de Táchira, onde está a cidade de San Cristóbal, faz fronteira com a Colômbia e por conta dessa influência colombiana, os colombianos que são apaixonados por futebol, em Táchira o futebol é bastante importante. Tem bastante fãs, bastante torcedores. Então o Flamengo amanhã vai encarar um estádio com uma boa presença de público. Por que eu estou falando isso? Porque os times de Caracas não têm esse poder de mobilização, a maioria deles. Muitas vezes a gente vê jogos de times de Caracas no estádio da Universidade Central da Venezuela, o estádio está quase vazio ou com uma baixa presença de público. Isso não acontece em Táchira, onde a população lá gosta de futebol e gosta do Deportivo Táchira. Um time que tem se tornado o principal representante da Venezuela na competição. Neste ano, o Táchira está na segunda posição do campeonato venezuelano. É bem verdade que tem o mesmo número de pontos que o La Guaira, só perde no critério de desempate. Em 9 jogos, são 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota. E olha, tem um Cano, argentino, atacante do Táchira. Igual o Fluminense tem, só que esse é o Lucas Cano. Tem o José Balsa, que esse sim é o principal jogador do time e que vive um bom momento, 3 gols em 9 jogos nessa temporada. Então vale a pena ficar de olho aí nesse time que usa uma camiseta amarela e preto. Né? A gente conhece muito bem essas cores, muito parecida com a do Peñarol, mas não é em homenagem à equipe uruguaia. O Deportivo Táchira tem essas cores no uniforme por conta da bandeira da província de Táchira, a região mais futeboleira do país. Diniz. Valeu, Sibila. Obrigado pelas informações. São as primeiras só do Sibila aqui no programa. Virou Sibija, né? Sibija? Tanto que ele fica pra lá, né? Sibila tá feliz, torcedor do Racing. Vamos trazer também informações do Palmeiras, porque o Palmeiras é outro brasileiro que... do Flamengo hoje. O Flamengo vai jogar na Venezuela e todo mexido, por necessidade, tá? Aí, nesse caso,
Não é exatamente, ou pelo menos não é exclusivamente. Não, porque a gente não vê esse técnico falar em não tem minutagem. sido... Não. Ele pode até fazer, mas faz de modo discreto. Com elegância. Com quem ele aprendeu a fazer isso? Jorge Jesus. Jorge Jesus. Então tá. Então vamos às mudanças e segundo a apuração do nosso GE, o Varela vai entrar no lugar do Wesley. Isso, Wesley desgaste E já tá vindo gripado, da data FIFA, Não tem? Então, Sim, segundo a o data nosso... FIFA derrubou todo mundo, seja por lesão, o vírus seja por FIFA. Vírus, enfim, tudo. Tá. Então, segundo o nosso GE. Globo, e a gente está vendo imagens dos atletas já embarcando, agora treinando, Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro ou Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz ou Alan, Luiz Araújo, Michael ou Cebolinha, Bruno Henrique e ele. Juninho. Aí eu acho que aquela comparação que você fez do Coronado, aqui se aplicaria porque a gente também, até o Juninho chegar ao Flamengo, a gente não tinha muito conhecimento sobre o futebol dele, né? Nem, assim, até acho que está se esforçando e até acho que cabe dentro do elenco. Mas nessas circunstâncias aqui, não se a gente olhar para o Flamengo completo, uma das vantagens da negociação é que o salário do Juninho não vazou. Então você não sabe se ele ganha o equivalente a uma estrela. Não, mas deixa eu te falar, eu acho que a gente não pode cobrar o atleta pelo salário que ele recebe. Não é cobrar o atleta. Você tem que entregar esse milhão que você tá vendo. A gente pode fazer a avaliação do que ele entrega pelo salário que ele recebe. Tá. E aí ver se o clube acertou ou errou na contratação dele. Porque o acertar na contratação passa muito por isso. Você contratar um jogador que é composição de elenco a preço de estrela. Tá? Então, essa que é a minha discussão. Eu não sei, assim, o Juninho dentro do elenco, o quanto que ele pesa dentro do elenco do Flamengo em questões financeiras. Não pode ganhar mais que o Arrascaeta, não pode ganhar mais que o Gerson. Sim. Não pode, entendeu? Sim. Aí tá errado. Tá. Aí tá errado. Mas isso não é culpa do atleta. Não, eu falei, é mérito, não, inclusive. É mérito, inclusive. Falei das mudanças, né? O Flamengo estreia contra o Deportivo Táchira hoje, às 9h30 da noite, joga em San Cristóbal, na Venezuela, certo? Então... Mais estreia de time brasileiro, tem mais estreia de tricampeão da Libertadores, né? O Flamengo também tem a expectativa de que o Flamengo melhore esse desempenho dos brasileiros na primeira rodada, né? Até porque o jogo é na Venezuela, onde o clube nunca perdeu, jogando pela Libertadores. Não oferece, é um ambiente que não oferece as dificuldades que a gente sempre fala, né? Caldeirão, tradição, altitude, não tem nada disso. Lá é bola, campo, se o time é melhor tem que vencer. Agora, o Flamengo normalmente tá cheio... né? Normalmente o time brasileiro é melhor que o venezuelano. Normalmente é a norma. Os venezuelanos... Especialmente se tratando do potencial de investimento do Flamengo, é o que se espera. Os venezuelanos não fazem nada, agora, são figurantes na Libertadores, sempre foram. Né? Por mais que a gente fale também do elenco robusto do Flamengo, é muito desfalque, né? Eu acho que o Flamengo vive um problema que é o seguinte, meio de campo. O Flamengo tem muitas reposições na linha de frente, exatamente, mas começa a sofrer com a falta de reposição no meio de campo, quando a gente fala de um time que às vezes precisa segurar mais a bola, que precisa fazer essa bola circular com velocidade, que precisa do passe que decide, o passe que... E para esse jogo, o meio de campo não tem Gerson e Arrascaeta, né? Não tem nenhum dos dois. Então, entre os jogadores... machucados. E o Flamengo já sofreu com esse problema contra o Internacional. Muito. Porque o Roger foi muito esperto, já fez a leitura perfeita, fechou os corredores, obrigou o Flamengo a jogar pelo meio. E pelo meio... E não tinha quem tivesse esse perfil, né? De jogar num espaço mais curto, que pausasse, que já recebesse dominando a bola para acelerar um passe na frente. São muitos jogadores de conduzir, de atacar a profundidade... Caras que são bons jogadores, mas tem essa característica. Tem um que apareceu ali, que eu acho que é o que mais se aproxima disso que o Flamengo precisa, que é o Matheus Gonçalves. Acho que o Matheus, até com o Felipe Luiz no Sub-20 do Flamengo, era um meia central. Né? Ele, é óbvio, ele não tem as mesmas características e a mesma qualidade do Arrascaeta, nem do Gerson nesse momento. O Gerson é a alma do time do Flamengo hoje, né? Mas, para mim, é um jogador que poderia receber a oportunidade dentro dessa carência, dentro desse contexto, de ter um cara que consiga ocupar ali o espaço entre defesa e meio do time adversário com um pouco mais de naturalidade em relação a Bruno Henrique, em relação a Michael,
a Juninho, a Luiz Araújo, a Plata, esses jogadores que são mais atacantes de fato, né? Muito corredor, né? Tem muito corredor. Tem muito corredor. Aliás, o Matheus Gonçalves ele também tem uma tendência a pegar a bola e acelerar. Sim. Com a bola no pé e depois ele começa a pensar no que ele vai fazer. Mas é um cara que consegue trabalhar com bola mais grudada no pé. Sim. Né? Drible curto espaço. Ele não precisa do espaço para ele render. Não precisa. Né? Mesmo sendo esse cara de realmente ser um jogador de muita condição. Porque o Tátira não vai pro jogo hoje, né? O Tátira não vai, vamos bater no Flamengo, não. Aliás, se for, é uma grande notícia pro Flamengo. Se fizer isso, é tudo que o Flamengo quer. Exatamente. Acredito que não vão fazer isso. Aliás, esse é um ponto que a gente pode debater mais, né? O Flamengo, ele tem um grande elenco? Tem. Mas existe uma carência nesse setor. O Flamengo precisa de mais jogadores que se aproximem da área com essa capacidade de articulação. Caras que são mais pensadores do que vão agredir a última linha, que vão atacar mais a área. Existe essa lacuna. O Arrascaeta é um jogador que não dá mais para confiar que você vai ter ele em alto nível na temporada. Aliás, nessa temporada, está sendo difícil de contar com ele dentro de campo, no nível mais próximo dos demais companheiros. Precisa se recuperar. O De La Cruz também já mostrou que tem uma limitação nesse sentido, de você dar para ele uma sequência de jogos, ele vai precisar de um calendário mais pontual, mas é um jogador importante, não tenha dúvida disso. E acho que é um jogador que funciona melhor na função que ele faz no Flamengo hoje. Na primeira linha de meio campo, é um cara mais dinâmico, de tocar o tempo todo na bola, de recuperar a bola e entregar, de acelerar. Não acho que ele seja exatamente esse perfil de que você precisa de um jogador mais cerebral perto da área. O Flamengo tem 2 no elenco, Gerson e Arrascaeta. Inclusive o Gerson... Tem 2 no elenco. Os dois fora do jogo de hoje. Exatamente, os 2 no elenco. O Flamengo tinha um jogador que talvez pudesse ser esse cara. Não exatamente com essa característica, mas também se aproximando, que era o Alcaraz. Saiu do elenco. Também carrega mais a bola. Também carrega a bola. Mas acho que faltou mais paciência, força do que né? técnica. Talvez adaptá-lo a uma outra situação. Sim, né? faltou paciência, sem dúvida. O processo foi muito estranho. O processo foi muito atropelado, muito estranho. Tem uma outra questão e também. acho que a gente vai ali na frente vai debater se foi um bom negócio para o Flamengo. Também estou contigo nessa. Tem uma outra questão, não aqui agora falando que o Flamengo tem milhões de problemas, né? Problema de rico. Mas sim, o Flamengo tem uma dificuldade, já desde o ano passado, de transformar volume em oportunidades claras e oportunidades claras em gol. Sim. A gente vai cair na questão do Pedro. Mas o Pedro está voltando. Esse desespero pela volta do Pedro reforça ainda mais esse problema. Porque a linha de frente do Flamengo é formada por, como a gente já falou, corredores que abrem espaço, que criam situações, mas que oscilam muito num quesito que é fundamental para você vencer o jogo. Bola na rede, finalização, frieza, acabamento da jogada. Então, é uma deficiência que um investimento no Flamengo, que um elenco como o Flamengo projeta, não pode depender de um único jogador. Não, a solução desse problema não pode ser só o Pedro, né? Então, é um exercício que é difícil com a temporada em andamento, porque os times têm pouco tempo para praticar fundamento, mas é algo que para mim tem que estar na lista número 1, né? Na primeira opção, que é fazer a rapaziada, bota o pé na forma, porque o time cria, o time tem volume, o time empurra o adversário para trás, cria jogadas de área, mas o acabamento não está sendo bem feito. Só mais 2 detalhes rapidinho, Barreto. Diante de tudo que vocês falaram, é até difícil até projetar uma escalação para o Flamengo, né? Até, não é só pelos nomes, é pelo jeito de jogar. Todo mundo abre, olha lá. Todo mundo abre, olha. Só 2 detalhes. Cadê o Jorginho não é esse jogador. Jorginho é um camisa 5 de iniciar a jogada e fazer ótimas escolhas. Ele é um organizador da primeira linha do meio campo. Compete com o Pulgar. Compete com o Pulgar e com o De La Cruz. O De La Cruz, aliás, um dos mais problemas... até com o De La Cruz, porque o Pulgar tem um combate que o Jorginho não tem. Né? Aliás, uma das coisas que não fez o Jorginho ser maior na carreira foi justamente o fato dele ficar restrito a essa região do campo. Ele tem pouca chegada à área adversária. Bom, vamos... Fala, nação rubro-negra. O Flamengo começa sua caminhada na Libertadores 2025 nesta quinta-feira, enfrentando o Deportivo Táchira, na Venezuela. O Mengão tem um histórico quase perfeito jogando por lá, com 7 jogos, 6 vitórias e apenas 1 empate. Mas será que essa invencibilidade vai se manter? A última vez que o Flamengo jogou em solo venezuelano foi em 2010, contra o Caracas, e saímos de lá com uma vitória segura. Agora, o desafio é voltar a vencer fora de casa na estreia da competição, já que nas últimas 2 edições o Mengão não conseguiu esse feito.
Filipe Luís terá desfalques importantes, incluindo Pedro, Arrascaeta, Vinha, Danilo, Gonzalo Plata e Wesley. A boa notícia é que Léo Pereira está recuperado e pronto para reforçar a defesa. Com isso, Varela deve assumir a lateral direita no lugar de Wesley, e o restante da equipe deve ser parecido com a que enfrentou o Internacional no fim de semana. Além disso, a viagem será casada. Depois da partida na Venezuela, o elenco segue direto para Salvador, onde encara o Vitória pelo Brasileirão. Com essa sequência pesada, Filipe Luís pode optar por preservar alguns jogadores para evitar mais desgastes físicos. O jogo acontece no estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, com capacidade para 42 mil torcedores. Será que o Flamengo vai começar a Libertadores com o pé direito e manter a invencibilidade na Venezuela? Agora eu quero saber de vocês, nação. Qual sua expectativa para essa estreia? Deixe nos comentários sua opinião. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão. Tamo junto e até o próximo vídeo.